Olha, se teve um dia que foi muito doido, foi quando eu vi um filme no cinema com o Tarantino. E eu tenho imagens pra provar, hein? Fica por aí que você já vai entender essa história. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos. Semana passada eu contei pra vocês a história da origem do Entre Planos. E eu achei bem legal esse negócio de só sentar aqui na câmera e falar pra vocês uma história minha. Então hoje eu vou fazer a mesma coisa, só que pra contar um dos episódios mais surreais da minha vida. O dia que eu vi um filme no cinema com o Tarantino. Então senta que lá vem a história. Se você viu o episódio da semana passada, a essa altura você já sabe que eu passei um ano morando na França, onde eu fiz um intercâmbio universitário. Eu morei em Lyon e lá eu estudei só teoria do cinema. Então, foi nesse contexto que aconteceu a história que eu vou contar pra vocês hoje. Acontece que lá em Lyon eles têm um festival de cinema que acontece todos os anos. Ele se chama Festival Lumière e ele é incrível. Para começo de conversa, o Festival Lumière não é que nem os outros grandes festivais de cinema que a gente conhece ao redor do mundo, que nem o de Cannes, o de Berlim ou o de Toronto. Ao contrário desses festivais, o Festival Lumière não é uma competição entre filmes novos para ver quais são os melhores. Em vez disso, ele é uma grande celebração do cinema de todas as épocas e de todas as partes do mundo. Então, além de fazerem estreias de filmes novos, eles também fazem tributos a diretores, retrospectivas, maratonas temáticas e muita coisa legal. Mas o mais legal é que o Festival Lumière escolhe a cada ano uma personalidade do cinema para ser o grande homenageado daquela edição. Essa pessoa recebe um prêmio pelo conjunto da obra, o Prêmio Lumière, e vira o centro das atenções. E se você acha que eles só escolhem aqueles cineastas franceses de quem você nunca ouviu falar, você se engana. Entre os últimos homenageados, tem nomes de peso como Clint Eastwood, Martin Scorsese e Pedro Almodóvar. Pois bem, adivinhem quem foi o grande homenageado da edição de 2013, que era quando eu tava lá em Lyon? Pois é, o Tarantino. É claro que eu fiquei mega empolgado, porque eu sou muito fã dos filmes do Tarantino. E eu fiquei mais animado ainda quando eu soube que o Tarantino ia passar vários dias lá em Lyon durante o festival. E olha só que legal, a organização do festival pediu pro Tarantino fazer uma seleção de 12 filmes que ele admira de outros cineastas, para que essas obras fossem exibidas ao longo dos dias do evento. O Tarantino selecionou obras como Amor a Queima-Roupa, Minnesota Clay, A Quadrilha, A Outra Face da Violência, entre outros. E aí começou a rolar uns rumores de que o Tarantino ia comparecer pessoalmente em uma das exibições desses filmes que ele escolheu. Só que se ele realmente fosse fazer isso, não seria divulgado em qual filme ele iria. Então, pra mim era impossível adivinhar em qual sessão eu poderia encontrar ele pessoalmente. Só que eu dei muita sorte. Uma manhã, eu tava na universidade tendo a minha aula de História do Cinema e o meu professor, no final da aula, decidiu falar pra todo mundo da sala que ele tinha contatos na organização do festival e que essas pessoas tinham falado pra ele que sabiam qual era o filme que o Tarantino ia ver no cinema. Segundo essas informações, o Tarantino teria escolhido ver O Desertor. Seria uma sessão que aconteceria no dia seguinte, durante a tarde. E aí pronto, foi só a aula acabar que eu saí correndo pra bilheteria comprar o ingresso pra essa sessão. Então chegou o dia seguinte e lá tava eu com os meus amigos. Quando abriram a sala de cinema, nós fomos os primeiros a entrar e a gente já deu aquela escaneada básica assim na sala pra tentar adivinhar onde o Tarantino poderia sentar. A gente reparou que tinham vários lugares que estavam reservados. Alguns lá na frente, outros no fundo, pras laterais. Só que tinha 5 lugares que estavam reservados bem no centro da sala. Então quando a gente viu isso, a gente pensou, pô, se ele vier, ele vai sentar bem aí, é o melhor lugar da sala. Então a gente foi lá e pegou as cadeiras que estavam bem ao lado dessas. Então beleza, a gente tava lá esperando, a sala de cinema foi enchendo, e eu reparei uma coisa engraçada. A minha cadeira dava para um dos corredores da sala de cinema. E bem do meu lado, nesse corredor, tinha uma mulher da organização que não saía de lá por nada nesse mundo. Aí eu fiquei curioso e decidi perguntar pra ela, né? O Tarantino vem mesmo? Só que ela respondeu, não sei. Não sabe, tá bom. Não sabe, mas não quer sair do lado dessa fileira específica por alguma razão, né? Então beleza, eu fiquei lá esperando e tal. Até que teve uma hora que chegou um rapaz da organização também, chegou, conversou com a mulher e ela teve que sair pra resolver alguma coisa e ele ficou no lugar dela. Ou seja, já estava óbvio que por alguma razão tinha que ficar alguém da organização do festival do lado da nossa fileira. Então, como era outra pessoa, eu decidi virar pra ele e perguntar se o Tarantino realmente vinha. Só que antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele mesmo virou pra gente e falou:
Pô, vocês escolheram muito bem os seus lugares, hein? E aí é claro que a gente ficou maluco, né? Tipo, caraca, velho, o Tarantino realmente veio. E ele não só ia, como ia sentar do nosso lado. E aí depois de alguns minutos a gente reparou que tava todo mundo na sala olhando pro fundo, pra entrada. E quando a gente vira, quem é que tá lá na porta sorridente? O Tarantino. Então ele desceu as escadas, passou do meu lado, assim, e como se fosse um rockstar, assim, já com o microfone, gritando pra deixar a galera pilhada, e todo mundo aplaudindo e tudo mais. E ele foi lá pra frente da sala, ficou embaixo do telão, e com um tradutor do lado dele, ele começou a fazer uma introdução ao filme que a gente ia assistir. Ele explicou por que ele tinha escolhido O Desertor para passar no Festival Lumière. Acontece que quando ele estava pesquisando para fazer Bastardos Inglórios, ele viu muitos filmes de Segunda Guerra Mundial. E durante essa pesquisa, ele conheceu o trabalho do diretor russo, mas naturalizado francês, Leonid Moguy. O Moguy tinha se mudado da França para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para fugir do nazismo, e lá ele fez filmes em Hollywood. E foram esses filmes que o Tarantino conheceu, a obra americana do Moguy. Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial, o Moguy retornou para a França e fez mais filmes, e alguns deles ainda com a temática de Segunda Guerra Mundial. E um desses filmes era O Desertor. E essa parte francesa pós-Segunda Guerra Mundial é uma fase que o Tarantino ainda não conhecia na época em que ele foi convidado para ser o homenageado do Festival Lumière. Então, quando o Tarantino foi convidado a fazer uma seleção de 12 filmes, ele acabou colocando ali no meio um filme que ele nunca tinha visto, que era O Desertor, que é considerado um dos melhores filmes do Moguy. But the thing is, though, while I only knew Leonid Moguy from his 3 American films, that's only 3 films. He's mostly known as a French filmmaker, and I've been dying to see some of his French films, and so I'm very, very excited. This is one of my most anticipated screenings of the festival. Now, having not seen it, I can't guarantee its quality, but I can assure you of my sincerity. Ou seja, ele queria ver esse filme pela primeira vez, só que ver com classe. Ele queria ver numa sala de cinema. And not only that, I am proud to say that we are seeing a film. We are seeing a film from the Gaumont Vault. Actually, I think from the 30s. 35 millimeter, which means 24 frames a second of magic! E quando acabou essa explicação, chegou o grande momento. A hora em que ele iria se sentar no assento dele na minha fileira. Ou seja, a hora em que ele ia passar na minha frente. E o melhor é que esse momento foi registrado em vídeo por uma das minhas amigas. Dá só uma olhada. Ah, vai, vamos voltar pra ver de novo. Só que dessa vez em câmera lenta. Olha a cara dessa criatura. Não sabe nem como reagir. Ah, e um detalhe. Repara só no que acontece bem rapidinho agora. Viu isso? Ele tropeçando? Sabe o que foi isso? Foi o Tarantino tropeçando na minha mochila que tava no chão. Imagina o susto que me deu nessa hora. Dele tropeçar, cair no chão, quebrar o pescoço e pronto. Agora eu sou o responsável pela morte de um dos grandes cineastas da minha geração. Mas felizmente nada disso aconteceu. E ele até deu uma risadinha. Enfim, depois disso ele se sentou na poltrona dele, mais ou menos umas 5 cadeiras à minha esquerda. E pelas próximas horas a gente ficou lá com ele assistindo O Desertor. Tá, eu preciso confessar que no começo eu não estava conseguindo me concentrar muito no filme. Eu ficava a cada minuto me inclinando assim um pouquinho pra frente, sabe? Tipo, pra ver como é que o Tarantino tava, qual era a reação dele, o que ele tava fazendo. Maluco. Mas depois eu consegui me concentrar sim, e no final das contas O Desertor se provou um filme muito legal. Só que era surreal demais estar na mesma sala de cinema do Tarantino. Até porque depois você começa a reparar em alguns detalhes que mostram que ele é realmente uma pessoa meio diferente e peculiar. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é como ele é escandaloso. Sério, na hora de rir, ele não dava umas risadinhas não. Ele gargalhava com muita vontade. E o pior é que ele ria em umas partes bem nada a ver, ele não ria nas partes engraçadas do filme, ele ria em umas partes em que não tinha nada demais acontecendo. Ah, e sem contar a cena final do filme, quando tem o clímax e tal.
O conflito do filme se resolveu e eu juro, ele começou a bater palma, parecia que ele tava num jogo de futebol. Bateu palma, gritou, berrou, uhul, aê, e tal. E a galera, obviamente, foi a loucura, tipo, todo mundo começou a rir muito e aplaudir junto com ele, como se fosse realmente um jogo de algum esporte. Foi muito engraçado, foi muito legal. Quando acabou o filme, o Tarantino foi lá na frente da sala, agradeceu a presença de todo mundo e foi embora. E foi assim que eu vi um filme no cinema com o Tarantino. Mas o legal é que a história não acaba por aí, ainda tem mais. Acontece que no dia seguinte eu fui ver uma sessão de Pulp Fiction, já que também faz parte da programação do festival passar filmes do homenageado. E beleza, eu tava lá na sala de cinema, uma sessão normal, ninguém tinha falado absolutamente nada sobre Tarantino tá lá, e eu ainda tava lá processando a história de que eu tinha visto Tarantino no dia anterior. E eis que chega um dos organizadores do festival, vai lá na frente com o microfone e fala que ele tem uma surpresa pra todo mundo. E aí quando eu olho, tá passando de novo o Tarantino do meu lado, gritando de novo, super rockstar, pilhando a galera, tudo de novo. Ele foi lá na frente com o microfone e explicou que ele não tava lá pra ver Pulp Fiction com a gente. Ele só quis dar uma passada pra dizer oi pra gente e ficar cara a cara com os fãs. Aí ele vai lá e diz: e antes de ir embora, eu só queria que vocês recebessem com muito carinho a minha amiga Uma Thurman. E aí, quando eu olho pro lado, tá lá a Uma Thurman passando no corredor também, pertinho de mim, e ainda por cima, vestida toda de amarelo, que nem o personagem dela em Kill Bill. Ela foi lá na frente, se juntou ao Tarantino, e eles ficaram lá, posando pra foto, dando tchauzinho. E é claro que eu tinha que registrar esse momento. Logo depois disso, eles só agradeceram e foram embora da sala de cinema. E foi isso. Durante os próximos dias eu fiquei meio sem acreditar que eu tinha visto o Tarantino no cinema pessoalmente 2 vezes em 2 dias seguidos. Aliás, até hoje eu meio que ainda fico meio sem acreditar que isso aconteceu. O mais legal foi ver que o Tarantino é realmente essa pessoa extremamente apaixonada pelo cinema. Ele fica completamente empolgado, eufórico quando fala de filmes e quando vê eles. E não tem como não se identificar com isso. Por mais que ele seja um diretor super renomado e muito famoso, no fundo, ele é mais um cinéfilo super empolgado que nem a gente. Então é isso. Essa foi a minha história pra vocês hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Quem aí também é muito fã do Tarantino? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.